Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você que foi encontrando, se puder, por favor, ficar de pé. Assim nós entenderemos que você já encontrou. Amanhã nós comemoraríamos o Dia da Mulher, mas nós vamos comemorar hoje. Então nós trouxemos uma palavra aos corações da nossa igreja. Nós não trouxemos só o coração da mulher, mas nós gostaríamos muito que os irmãos ficassem atentos àquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite. E nós intitulamos a ministração que iremos compartilhar com vocês como uma noiva apaixonada. Diz assim em Gálatas capítulo 2, versículo 20: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos o favor do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, e te pedimos, Deus, que nos use para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos todo o espírito contrário à ação do Teu Espírito Santo nessa noite. Amém, que possamos Senhor. compreender a Tua palavra, compreender o que o Senhor quer de nós, e muito mais do que isso, andarmos nos Teus caminhos, Amém, segundo os Teus Senhor. propósitos. Fala conosco Amém. nessa noite um pouco mais, porque nós entendemos que o Senhor já falou. Amém, Deus. Nós sabemos da Tua presença e também sentimos Amém. a Tua presença, mas queremos um pouco mais do Senhor. Seja conosco, Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Diz assim a palavra de Deus. Nós lemos: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pensando nesse texto, nós queremos citar a partir dele as características de uma noiva apaixonada. A noiva que nós vamos falar nessa noite é a noiva de Cristo. O noivo é o próprio Cristo, que aguarda a sua noiva para que com ela ele possa viver o relacionamento de intimidade na eternidade. Em Efésios 5, 25 e 27 também diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. As mulheres têm muito esse entendimento, né, do que é uma mulher apaixonada. Os homens também sentem que eles não são bobos, né? Mas a mulher, quando está apaixonada, ela se envolve, ela busca conhecer, ela abandona tudo que ela tinha antes, ela esquece tudo que ela já viveu por amor a esse noivo. Ela se entrega de coração ao noivo dela. Ela não tem um outro assunto que não seja falar desse noivo. E uma noiva apaixonada, ela constrói uma nova vida com esse noivo. E é sobre essa paixão, sobre esse envolvimento, sobre essa busca, sobre essa entrega, sobre isso que nós queremos falar e levar a igreja ao entendimento nessa noite. Então, o primeiro ponto que nós vamos usar é uma noiva apaixonada, ela busca conhecer o seu noivo. Em Oséias 6, versículo 3, diz assim: ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Uma noiva quer conhecer o noivo porque ela deseja agradá-lo em tudo, e ela deseja agradá-lo porque o ama e deseja conquistá-lo para toda uma vida com ele. Bom, a Lívia disse sobre uma noiva que tem o desejo, que é apaixonada, que tem o desejo de conhecer e conhecer muito bem o seu noivo. Bom, aplicando essa noiva à vida da igreja, nós vamos pensar que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela também precisa conhecer o noivo que é Jesus. E ela busca conhecer o noivo que é Jesus também com a intenção de agradá-lo. A igreja precisa sonhar com um relacionamento eterno com Deus, um relacionamento eterno com Jesus. Paulo vai dizer que se nós esperamos do Senhor somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então nós precisamos olhar como noiva e dizer assim: nós queremos eternamente um relacionamento com o noivo. A igreja ou a noiva, ela não pode de maneira nenhuma viver um relacionamento com Jesus
que se dissolva por falta de conhecimento. E infelizmente a palavra de Deus vai dizer para nós que é justamente a falta de conhecimento que tem feito muitas pessoas abandonarem a Cristo. O mesmo Oséias que disse que nós devemos conhecer o Senhor, ele vai dizer lá no capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. Bom, quando eu iniciei um relacionamento com a Lívia iniciou comigo, nós procuramos nos conhecer. E foi justamente a partir desse conhecimento um do outro, que nós fomos então fazendo com que essa relação, ela buscasse um objetivo maior. E o objetivo maior nosso era o nosso casamento. O objetivo maior era esse conhecimento nos levar ao altar, e a partir do altar nos conhecer muito mais. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio nessa terra. Ele então levanta pregadores, homens, mulheres, servos e servas, para levar o Evangelho, para que as pessoas também se apaixonem com esse Jesus. E a partir do momento que nós nos apaixonamos com Jesus, nós não podemos negligenciar esse desejo, essa vontade de conhecê-lo, porque o conhecimento de Jesus certamente nos fará muito bem. Porque muitas pessoas hoje estão sofrendo? Porque elas não conhecem Jesus. Por que tem muito cristão sofrendo? Porque não conhece Jesus. Quer ver uma história bíblica que te faz pensar nisso? É a história da ressurreição de Lázaro. Jesus chega e as irmãs dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele disse assim: não, olha, esse negócio vai se resolver. Eu sei que vai resolver, Senhor, vai resolver lá quando a igreja ressuscitar. E ele falou assim: não, você está enganada. Se você crê agora, você vai ver a glória de Deus. A falta de conhecimento acerca de Jesus fez aquelas mulheres olhar para Jesus e não vê-lo na condição de ressuscitar Lázaro. Quando nós conhecemos Jesus, nós o vemos na condição de resolver qualquer problema. É por isso que eu acabei de lançar para a igreja um momento de oração, porque eu creio que Jesus, Ele pode mudar a nossa história. Amém? Amém. E se você crê assim, o seu coração, com certeza em momentos de dificuldade, ele terá paz pelo conhecimento que você tem acerca de Cristo. E pensando um pouquinho mais sobre como uma noiva apaixonada faz, e aí o Mário começou a contar a nossa história. Nós namoramos, começamos dia 3 de novembro, não sou muito boa em data, se eu errar você fica calado. Nós começamos 3 de novembro e ficamos noivos dia 21 de dezembro. Ah não, aí está querendo demais. 3 de novembro. Mas enfim, nós namoramos um mês e um pouquinho e já ficamos noivos. Ou seja, ele ficou muito apaixonado, né, gente? E aí nós ficamos noivos com um mês e pouquinho de namoro, nós ficamos noivos e já começamos a nos programar para casar. E queríamos casar em julho do próximo ano, que era quando eu fazia aniversário. Meu aniversário é 24 de julho, então pensamos em casar dia 24 de julho do próximo ano. Então teríamos por volta de uns 7, 8 meses de namoro só. Mas aí cargas d'água, não deu muito certo a gente se casar, depois tentamos dezembro, não deu certo, julho de novo não deu certo, aí dezembro do outro ano deu. Então nós concluímos 2 anos de namoro. E um mês. Mas eu me lembro que logo quando eu comecei a namorar com o Mário, eu tinha certeza que nós íamos nos casar, porque tem gente que fica assim, como é que eu vou saber se é a pessoa correta, né? Eu não tinha essa certeza quando eu namorava com outras pessoas que não eram o Mário, mas quando a gente começou a namorar, eu tinha certeza que era ele. Ele também tinha certeza que era eu. E nós namoramos 2 anos, tivemos muitos problemas. Nós brigávamos igual 2 cachorros, brigávamos muito, o Mário era muito ciumento. Tivemos muitos problemas familiares, tanto com a família dele, quanto com a minha, mais com a dele nesse primeiro momento. Mas ainda assim, nós tínhamos a certeza que Deus estava naquele relacionamento. Mas aí, por ter essa certeza, nós começamos a abandonar algumas coisas já, até que o casamento se concluísse. E eu me lembro que quando eu casei, que foi a última coisa que eu abandonei, que agora eu já tinha que viver somente para ele e ele só para mim, a Lissandra, ela tinha só 5 aninhos. Quando eu comecei a namorar com o Maio, ela tinha 3. A minha irmã não morava com a gente,
E a Alessandra morava, a Alessandra me chamava de mãe, tinha o maior carinho comigo. E aí desde que ela nasceu, ela morou com meus pais. Então ela dormia na minha cama, ela me chamava de mãe, me tratava como mãe, e eu também a tratava como uma filha. E eu me lembro quando eu me casei, eu falei com ela assim, eu jurava que ela ia comigo, né? Nós somos para Entre Folhas. Então eu pensava assim, ela vai comigo, então não vai ser tão sofrido para mim. Eu já vou ter que deixar o meu pai, a minha mãe, o meu avô e a minha avó, que eu era muito apaixonada por eles. E ainda a Alessandra, que era uma criança, eu não vou dar conta, né? Mas eu pensei, é claro que ela vai comigo, se chama de mãe, ela vai me seguir. Aí quando eu falei com ela, Alessandra, eu vou me casar, e só que eu vou me mudar para uma cidade um pouquinho longe daqui. Você vai com a mamãe, né? Ela, mãe, não vou. Eu vou ficar com a minha avó, porque minha avó é muito velhinha. Eu não tenho coragem de deixar meus avós tão velhinhos assim, sozinhos. A minha mãe tinha a minha idade na época. A minha mãe acho que dividia uns 45. Porque a Alessandra tem 20 e poucos. Gente, minha mãe, um pouquinho mais velha do que eu. A Alessandra falou que ela estava muito velhinha, não ia ter coragem de deixar os meus pais. Então, gente, eu fui para Entre Folhas. Os meus avós sempre tiveram um excelente relacionamento comigo. O meu avô até dizia assim, que ele gostava, as pessoas que ele mais gostava na vida, era minha mãe, que era filha dele, eu e depois a minha avó, que era esposa dele, depois todo mundo. Então eu tive que deixar esse avô, que era apaixonado comigo, a minha avó, eu tinha muito carinho por eles, meus pais, e também a Alessandra. Lá Entre Folhas eu morei 2 anos, 6 meses eu só fazia para chorar. Eu chorava dia e noite. Aí quando eu me mudei, minha tia Olinda foi comigo, o meu tio Bregelo foi, meu pai foi, minha mãe foi, a Alessandra foi, mas aí no mesmo dia já voltou o meu pai e o tio Bregelo. No outro dia, a minha mãe e a tia Olinda, e a Alessandra ficou. Aí eu lembro que quando eles desciam para ir embora, até o Mário chorava por causa da minha mãe indo embora, gente. Ele chorou por causa da sogra. Aí desceu todo mundo, aí por último ficou a Alessandra, e a Alessandra já estava na escolinha, ela ficou quase um mês com a gente lá. Para trazer a Alessandra depois, trouxemos para ir embora sozinho, foi um sofrimento. Aí ela deixou uma piscina para trás, ela tinha uma piscininha, a piscina ficou lá Entre Folhas. Gente, todos os dias eu olhava para aquela piscina e chorava. Foi muito difícil para mim abandonar a minha vida de solteira. Muito difícil, porque eu era muito apegada aos meus pais. E se nós pensarmos da nossa vida antes de Cristo, a nossa vida após Cristo, nós também temos que abandonar algumas coisas que são para nós sofridas, mas hoje eu sei que a troca que eu fiz em deixar a minha família para estar agora com Milo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque estando com Milo eu me tornei mais forte, hoje eu consigo fazer para minha família muito mais do que eu fazia quando eu era solteiro, porque agora somos 2 que pelejam. O Milo me ajudou em situações da minha família que eu sozinha não daria conta. Hoje eu entendo isso, mas lá no comecinho, é claro que doeu um pouquinho. E a Bíblia diz, agora temam ao Senhor e sirvam-o com integridade e fidelidade. Joguem fora o abandono, não é apenas uma renúncia, é também se dispor a viver uma nova vida com o noivo. Quando uma noiva deseja ter relacionamentos extra o noivo, ela está demonstrando falta de amor. Quando eu tenho um noivo, mas eu decido ter outros relacionamentos, eu estou demonstrando falta de amor, falta de cumplicidade, falta de fidelidade, falta de paixão, e eu coloco em risco esse relacionamento com esse noivo. E eu fico pensando que a gente acompanha algumas situações, né, meu bem, que as pessoas sofrem porque foram trocadas, porque foram deixadas, e aquilo é muito sofrido. É claro que é sofrido, quem já vivenciou um relacionamento desse tipo, sabe o tanto que aquilo nos machuca, o tanto que aquilo nos faz sofrer. E nós, às vezes, não conseguimos fazer um corte com o mundo, nós não conseguimos, às vezes, renunciar coisas que nós tínhamos tanto amor com o mundo, e tentamos fazer essa mexida, tentamos fazer esse agregamento de Jesus lá no meu mundo antigo. Eu não quero abandonar, mas eu quero colocar Jesus como mais um, e não dá certo, é claro que não dá. Bom, então pegando essa ideia que a noiva ela precisa abandonar, apaixonada ela abandona tudo, vamos trazer isso também então agora para a vida da igreja. Com a igreja também não é diferente. A pessoa que se torna noiva de Cristo, o homem, a mulher, a igreja de Jesus, que somos nós, quando nós nos tornamos a noiva de Cristo, nós também precisamos abandonar tudo por causa do Senhor Jesus. Nós precisamos abrir mão de coisas que para nós talvez sejam de extrema importância, mas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. E isso também não nos dá o direito, nesse abandono, de não mais flertar com o mundo, com a carne e com as suas paixões, porque infelizmente
infelizmente, se nós não abandonarmos, se nós não colocarmos no nosso coração que nós temos que nos desvincular, nós então passamos o nosso braço em Jesus, consideramos Ele como o nosso amado, mas se a gente não entender que Ele é o suficiente, nós começamos a olhar para o lado e flertar com aquilo que vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E aí a igreja precisa saber que o relacionamento dela com Cristo é monogâmico, é só entre ela e Jesus, não pode haver outros, não pode haver outros deuses. Por isso nós abandonamos tudo para viver um relacionamento com Jesus. 1 Coríntios 10, 21 a 23 diz assim: olha, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Paulo está dizendo que a noiva precisa se dedicar exclusivamente ao seu noivo. Ela precisa se entregar exclusivamente ao seu noivo, de maneira que com isso ela vai abandonar a outra mesa, que é a mesa dos demônios, é a mesa do pecado, é a mesa do mundo. Porque se a gente tenta vivenciar um relacionamento com Deus, com esse noivo, mas mantendo no nosso coração algumas coisas, a Bíblia diz que nós vamos provocar ciúmes em Deus, nós vamos provocar ciúmes no noivo. E aí, para que isso se resolva, o noivo diz assim para nós, assim: olha, tudo é lícito para vocês, tudo é lícito, mas eu quero dizer para vocês, ou tudo é permitido, mas nem tudo convém. Você pode tudo, você pode tudo, mas não te convém, meus irmãos. E aí, eu vou pensar que, como no relacionamento entre marido e mulher, o nosso com Deus também, o nosso com Jesus, também é a mesma coisa. Não nos foi colocado uma algema, não nos foi colocado um cabresto, de maneira nenhuma. Nós temos a liberdade de ir e vir dentro do nosso relacionamento conjugal. Nós temos liberdade de ir e vir no nosso relacionamento com Deus. Mas nós precisamos saber se nos convém, se vai nos edificar. Se não edificar, nós temos que jogar fora, nós temos que rejeitar, nós temos que abandonar. Então, uma noiva apaixonada por Cristo é uma noiva que tem a disposição de abandonar tudo por causa desse noivo, porque esse noivo vale a pena. Esse noivo, ele vale a pena. Uma noiva apaixonada, ela se entrega de coração ao noivo. Em Tiago 4,8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A noiva, quando se entrega, ela se rende, ela confia a sua vida ao seu noivo. Por isso, ela precisa conhecê-lo. Não dá para não conhecer Jesus e pensar que nós conseguiremos nos entregar a Ele se nós não tivermos conhecimento dEle. O nosso conhecimento de Jesus nos aproxima muito mais dEle, porque nós vamos entender o quanto somos dependentes dEle, o quanto somos carentes dEle e o quanto nós somos impotentes sem Ele. Enquanto nós não conhecemos Jesus, nós pensamos que podemos andar com as nossas próprias pernas, que nós que trazemos o nosso sustento, que a minha alegria vem do meu esposo, ou que vem da minha família, ou que vem do meu trabalho, ou que vem dos recursos que eu tenho, vem do status que eu tenho, da minha saúde, sei lá de mais o quê. Quando nós conhecemos o noivo, nós também começamos a nos conhecer e sabemos que nós somos completamente carentes desse noivo e que sem ele não há alegria, sem ele não há esperança para que possamos conseguir ser felizes em outra situação. Podemos sim ter algumas situações que nos trazem algum prazer, mas aquela alegria que não se abala, nós não conseguimos em outro lugar que não seja ao lado do nosso noivo. Então, trazendo isso então para a vida da igreja, a igreja também precisa se entregar de todo o coração a Jesus. Porque ela já estava grávida, não se tinha até aquele momento nenhuma história de alguém que foi engravidada pelo Espírito Santo, pois ele acreditou na palavra do Senhor que veio através do anjo, que veio e disse: José, não separa dela, não abandona ela, não larga ela, porque foi o Espírito Santo,
O Espírito Santo que conduziu a sua família, conduziu o seu povo até aqui, foi Ele que colocou esse fruto no ventre da sua noiva. Receba ela como esposa, receba esse filho como filho seu, trate dessa família, cuide dessa família, meus irmãos. E ele assim prontamente obedeceu, ele se entregou ao plano de Deus. Uma noiva apaixonada, ela se rende de todo o coração, ou seja, ela se entrega exclusivamente aos planos de Deus, ela confia sem medo, sem reservas, sem ressalvas. Interessante, trazendo isso para nós também, para a vida conjugal. Quando eu me casei, meu pai era aposentado da usina, tinha um salário bacana, eu trabalhava fora, então nós nunca tivemos falta de nada, sempre tivemos tudo que a gente precisou, como diz a minha mãe, em ponto de pobre a gente tinha do bom e do melhor. Mas quando eu fui me casar com o Mário, eu me lembro que nós fizemos as contas e pensamos assim, como que vai ser agora a nossa vida? Eu não pagava aluguel, morava com meus pais, ele também morava com a mãe na casa própria, então ele não tinha despesa. O dinheiro que ele recebia com o trabalho que ele tinha era para ajudar dentro da casa dos pais. Quando a gente começou a namorar, começou a fazer gracinhas comigo, mas ele não tinha que dar comida, pagar água, luz, telefone, não tinha aquele compromisso. E quando nós fizemos as contas, após o nosso casamento, se eu continuasse trabalhando na autoescola que eu trabalhava, eu ganhava um salário. Ele trabalhava na Unimed, tinha na carteira acho que um salário mais as comissões, né? O certo que ele tinha era um salário, eu também tinha certo um salário. Aí nós começamos a fazer as contas e pensar assim, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Eu lembro que a gente visitou uma casa perto da autoescola, que era no centro Fabriciano, que eu pensei, se a gente alugar uma coisa aqui perto do centro, eu não preciso de pagar passagem para ir para a autoescola, e ele pega um ônibus só para vir para a Unimed, que era aqui no Veneza. Aí, gente, eu era muito alérgica, todo mundo sabe da minha história, que eu era muito, muito, muito alérgica, eu tinha alergia gravíssima de madeira, de poeira, de perfume, de cigarro e de mofo, acho que era isso. Mas a madeira até hoje me mata, eu não aguento madeira. E aí nós fomos alugar uma casa toda de madeira, que era a casa mais barata que nós conseguimos. Na época, cabia no orçamento para quem ganhava um salário. Nós visitamos várias casas, várias kitnets, tudo que a gente visitou não cabia no nosso orçamento, ganhando apenas 2 salários. Mas essa casinha de madeira cabia, então a gente falou, olha, vamos morar nessa casinha de madeira então, que era bonitinha, não era casa esquisita não, era bonitinha, só era de madeira, não sei porque que ela era barata não. E aí o chão era de madeira, ela toda de madeira. Quando a gente entrou lá, eu pensei assim, nossa, eu não vou pagar caro pelo aluguel, mas eu vou ter que fazer sociedade com uma farmácia, porque eu vou ter que tomar antialérgico dia e noite, né? Mas era o que cabia. Ainda assim, gente, passando aperto, percebendo que seria difícil, ainda assim eu confiei que o meu esposo daria conta de cuidar de mim. Ainda assim eu confiei, porque às vezes as pessoas pensam, podemos pensar que a gente só vai confiar se a gente entender que, olha, é tranquilo, é seguro, vai dar certo. E a pessoa pensa, mas vai ser difícil largar o cigarro, vai ser difícil largar aquela pessoa que eu estou amigado com ela, vai ser difícil parar de me prostituir, eu estou namorando já há 10 anos, como é que eu chego agora e aviso para esse cara que eu não vou mais ter relações sexuais com ele? Como é que eu aviso para essa mulher que eu não vou mais ter relações sexuais? Aí eu trabalho no meu emprego, e lá no meu emprego eu desvio verba e isso já está fechado, não tem problema, o patrão já sabe, então eu sou o gerente de confiança que faz as falcatruas. Como é que eu chego amanhã e aviso que eu não vou fazer mais, eu vou ser mandado embora, e aí? Então a gente começa a pensar um monte de coisa que nos dificulta confiar nesse noivo. Quando a gente tem certeza, quando a propaganda é bem feita, e quando é seguro, quando a segurança vem através desse livro aqui, nós podemos confiar. Que ainda que nós pensemos que vai ficar difícil, Senhor, vai ser difícil fazer as renúncias, Senhor, não vai ser fácil fazer os cortes que eu vou precisar de fazer para andar com o Senhor. Se nós confiarmos de todo o nosso coração, se nós nos entregarmos de todo o nosso coração, a gente não tem como dar ruim. Hoje eu vivo com meu esposo uma vida muito melhor do que eu vivia quando eu morava com os meus pais. Nós temos hoje coisas que nós temos que valem muito mais do que quando eu tinha com os meus pais. É claro que a vida com os meus pais era excelente, como filha. Mas hoje, como esposa, só os nossos filhos já valem muito a pena. Hoje não nos falta nada. Quando nós vamos dormir e vamos agradecer a Deus, nós agradecemos assim, Deus, muito obrigado, porque para o dia de hoje não nos faltou nada. Tudo que nós precisamos para o dia de hoje, para estar aqui agora deitados, agradecendo, o Senhor providenciou.
E os meninos costumam agradecer assim: Deus, obrigado porque eu fui no Parque Ipanema, obrigado porque eu comi lá no shopping, obrigado que minha mãe fez frango, obrigado que tomamos suco de maracujá. Eles costumam lembrar das coisas que aconteceram durante o dia, porque eu falo coisas assim: gente, tudo que nós vivemos, por mais simples que foi, tem gente que não experimentou do que nós vivemos nesse esbanjar, tem gente que não tem suco todos os dias, tem gente que não tem carne todos os dias, tem gente que não tem uma cama quentinha, que não está pingando essa água em cima da cama hoje. Tem gente que não tem saúde para agradecer, tem gente que não tem nem a voz para falar, está com câncer na garganta, um câncer na boca. Tem gente que não tem paz, tem gente que não tem família para agradecer. E nós muitas vezes temos tudo que o Senhor nos dá, e nós ainda conseguimos encontrar um motivo para não agradecer, um motivo para murmurar. Mas muitas vezes nós murmuramos porque nós não confiamos no nosso Deus de verdade e não nos entregamos de coração e tentamos com as nossas próprias pernas encontrar aquilo que nós desejamos. Quantas vezes nós buscamos a felicidade que nós tanto almejamos em relacionamentos, em emprego, em saúde, em nome. Tem gente que pensa assim: se eu ganhasse na loto, ganhasse na Mega Sena, eu seria a pessoa mais feliz desse mundo. Se eu fosse casada, se eu tivesse um filho, se eu fosse promovida no emprego, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Gente, isso não é garantia de felicidade. Eu me lembro que antes de encontrar com Jesus, eu era muito triste, porque os meus irmãos saíram de casa cedo, a minha irmã saiu cedo, meu irmão saiu cedo, e eu por volta de 19 anos eu tive depressão. E aí eu não me relacionava com ninguém, eu também conhecia Jesus de pouco tempo, eu também não tinha muita intimidade com o Senhor, para me jogar nos braços do Senhor e resolver aquele problema meu. E eu me lembro que eu era muito trabalhadeira, eu consegui comprar uma moto novinha. Eu entrei no consórcio, comprei uma moto, acho que eu tinha uns 19 anos quando meu consórcio saiu. Aí eu pensava assim: eu não tenho amigos hoje, porque eu sou sozinha, os meus irmãos não moram comigo, eu sou muito calada, eu sou muito tímida, eu não me relaciono com ninguém, mas quando eu tiver minha moto eu vou ser muito feliz, porque eu vou conseguir sair para tudo quanto é lugar. Quando eu tirar minha carteira e tiver uma motoca, ninguém vai me segurar, eu vou ser a pessoa mais legal do mundo, a que todo mundo vai gostar, que vai querer estar perto, porque na minha idade ninguém tinha uma moto, na igreja que eu era membro, ninguém tinha, ninguém nem trabalhava nessa idade, por volta de 18, 19. Gente, minha motoca chegou, eu estava de 7 às 15 nesse dia, assim que me ligaram da Mavimoto, eu saí correndo de ônibus e fui lá buscar a moto, vim com a moto toda feliz. Aí o primeiro fim de semana que eu apareci na igreja com a moto, eu pensei: hoje eu vou arrasar, vou abafar porque eu estou com a moto. Eu não tinha ninguém para conversar. Como é que eu ia arrasar? Arrasar com quem? Eu lembro que eu montei na moto, gente, a minha igreja era no bairro Surinã, ali perto do Melo Viana. Eu fui até no centro Abriciano, passei por vários barzinhos, várias lanchonetes, inclusive passei por uma que tinha um montão de gente da nossa igreja. Mas eu não tinha liberdade com ninguém, voltei para casa. Eu lembro que eu fui feliz, descendo até no centro, pensando: vou encontrar alguém para me relacionar. E eu voltei chorando. Cheguei na casa dos meus pais, a minha cara nem cabia dentro do capacete, de tanto que eu chorei do centro até chegar onde que nós morávamos. Que eu pensava que a minha alegria estaria em alguma coisa que eu possuísse. Eu não entendia que eu conhecia Jesus muito pouco, e o conhecimento que eu tinha dele era insuficiente para me trazer paz. E talvez aqui nessa noite tem pessoas que talvez estejam pensando assim: quando eu receber uma promoção no emprego, quando eu receber uma cura, quando eu for casado, quando eu tiver um filho, quando meu esposo melhorar e for um cara bacana, quando a minha esposa melhorar, quando meu filho parar de aprontar, quando o pastor me compreender e me dar um sossego, parar de implicar comigo, aí sim, mas não está por aí. Uma noiva apaixonada, ela não se cansa de falar do noivo. E em João capítulo 4, de 28 a 30 também diz: a mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver o que esse homem me disse. Ele disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Quando a noiva está apaixonada, ela não tem outro assunto que não seja falar do seu noivo. E isso é tão impactante que as pessoas que ouvem acerca desse noivo querem muito conhecê-lo. Seja por curiosidade, para ver quem é essa figura, ou por comparação, ou por comprovação, para comprovar mesmo: nossa, é mesmo, ele é tudo que essa menina estava falando. A mulher samaritana, depois de conhecer Jesus, saiu e foi contar para os seus conterrâneos sobre Jesus. Ela falou com tanta paixão que despertou a curiosidade dos seus ouvintes, e eles saíram do povoado para vê-lo. Aí eu estou lembrando aqui de uma pessoa que namorou recentemente, fez uma boa propaganda da pessoa, e nós ficamos com muita curiosidade, que foi a Duda, mas o Lulu. Nós não conhecemos o Lulu, né? O Lulu é de Belo Horizonte, namorado da Duda, do Anderson, mas da Regina. Aí eles já eram parentes, eles não são parentes, né? Ele é filho de parentes,
amigo de parente, então tem muitos primos, muitos parentes em BH, e nessas idas e vindas conheceram lá o Lulu e se apaixonaram. E o Lulu veio aqui pedir namoro, a gente não sabia. Regina mais o antes guardaram o segredo, oraram lá, e aí o menino veio pedir namoro. Assim que terminou, que deu certo, eles nos contaram que a Duda agora está namorando. Mas a Duda andava numa altura assim, mais ou menos, flutuando, e falava tão bem do menino, que o menino era alto, era moreno, era bonito, era gente boa, era cristão, era muito legal e não sei o quê. O Mailo, ciumento como é, até da Duda, ele ficou assim, ai meu Deus do céu, será que antes, mas a Regina fez uma boa coisa, deixar essa menina namorar? Não, nós precisamos de conhecer esse rapaz, temos que ver quem que é esse Lulu. O Lulu é um cara mais legal desse mundo. Nós conhecemos ele, mas não estava doido para conhecer. Que o Mário pensou assim, o Anderson fez uma burrada, essa menina é nova, não podia namorar agora. Por que o Anderson fez isso? Se ele tivesse me contado antes de deixar o namoro, eu tinha falado com ele, não vai namorar. Anderson, não deixa, não está na hora. Mas a Eduarda falava tão bem do rapaz. A irmã Elza, o Sou de Dia, a Soninha, a Silmara, a Regina, o Anderson, todo mundo falava tão bem, a Elisa também, todo mundo falava tão bem do rapaz. Despertou a curiosidade. E nós fomos comprovar que o cara é gente boa demais mesmo, é cristão, é bacana, é gente boa, é bonito, é legal, é cristão, tem um carinho com as crianças. Todo mundo que conhece o Lulu hoje é apaixonado com o Lulu. Quando nós estamos apaixonados, nós falamos com tanta veemência, com tanta paixão, com tanta empolgação, que a pessoa quer ver. Nosso Deus, vou ver se esse cara é tudo isso mesmo. Será que assim está tão apaixonada que ela ficou doida? E tem gente que é assim, né? A gente às vezes a pessoa faz uma propaganda tão boa, quando você vai ver, você fala, nossa, o amor é cego. Mas com Jesus não é assim. Quando nós fazemos a propaganda de Jesus e a outra pessoa vem para comprovar Jesus, ela diz assim, Jesus é tudo que a Lívia disse, mas é muito mais, porque Ele fez para a Lívia isso e aquilo, mas o que Ele está fazendo na minha vida nem se compara, porque a paixão que nós temos por Jesus é tão grande quando conhecemos. E quando a gente fala de pessoa apaixonada, os mais recentes, os mais fresquinhos que nós temos, quer dizer, os últimos mais fresquinhos, é esse casal aqui. E quando a gente pensa assim, gente animada, na hora do louvor, Lucinara, ela só fica assim, deixa queimar, é só a gente começa a tocar, deixa queimar, a Lucinara e a Nilce começam a pular dessa altura também, porque está com aquele amor gostoso, aquela paixão nova, gostosa, incendiada por Jesus. E nós precisamos ter cuidado para não perder essa paixão. Nós precisamos falar de Jesus, abrir o nosso coração, abrir a nossa boca para falar de Jesus para as pessoas, porque é através do nosso falar é que as pessoas vão conhecer Jesus. E algumas pessoas podem dizer assim, mas eu não tenho curso de teologia, mas se eu for lá falar de Jesus e a pessoa falar comigo assim, então me fala aí quem foi que fez Deus, quem é pai de Deus? Eu vou pensar assim, mas eu não sei contar sobre isso, eu não vou saber explicar, então eu prefiro não falar de Deus, eu prefiro não falar de Jesus, porque eu não tenho resposta para todas as perguntas. Mas a Bíblia diz que nós precisamos de contar aquilo que Deus fez em nossa vida, aquilo que Jesus fez em nossa vida. Essa que é a senha, foi o que a samaritana fez. Ela só contou o que aconteceu na vida dela. Ela não deu curso bíblico para ninguém, ela não respondeu nada para ninguém. Ela só foi lá e contou o que Jesus fez na vida dela. E o povo ficou tão empolgado, tão feliz com aquilo, que todo mundo foi lá saber quem é esse Jesus. Eu vou lá ver se ele é mesmo tudo isso e comprovar que ele era. E aí, é uma velha comprovação, esse texto traz para nós não precisamos de fazer teologia para falar de Jesus. Tem muita gente esperando fazer teologia para falar de Jesus. Você não precisa fazer teologia, você só precisa conhecer Jesus, se relacionar com Jesus, e a partir disso você fala de Jesus. Fala o que Ele tem feito na sua vida, fala quem é Jesus para você. Sabe qual que é o grande problema? É que às vezes nem nós sabemos falar quem é Jesus. Nós sabemos contar o que Jesus fez na vida da Neuzeni. Eu sei contar o que Jesus fez na vida de Johnson. Eu sei contar o que Jesus fez na vida de Josué. Mas eu não sei contar o que Jesus fez na minha vida. Eu sei falar de Jesus a partir da vida de outros. Porque eu escutei no púlpito. Poxa, foi tão bonito hoje escutar, né? Aquele pastor que tomou uma surra, e aí quebraram a bicicleta dele, e ele se cura, e conserta a bicicleta, e volta e apanha de novo, e a ideia dele é a seguinte, eu tenho que voltar lá, porque se eu morrer eu sei para onde eu vou, mas se eles morrerem eles não sabem para onde vão. Esse homem foi lá porque ele queria contar de Jesus. A mulher samaritana, que era uma mulher que nos parece no texto que ela não tinha credibilidade nenhuma, ela só voltou para falar quem era Jesus. Meu irmão e minha irmã, não espere o curso de teologia bater na sua porta para você falar de Jesus. Eu sei que tem gente que é doido para fazer teologia. Faça,
mas não espere esse curso chegar na sua vida para você falar de Jesus, porque você pode contar de Jesus e ganhar muitas pessoas para Jesus, simplesmente falando quem é Jesus para você. Uma noiva apaixonada, ela constrói uma vida com o noivo. Em Gálatas 2:20, eu vou de novo falar sobre esse versículo, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O fim de um namoro e noivado apaixonado é o casamento. O que desemboca depois de um noivado, de um namoro e de um noivado é o casamento. O casamento é a construção de uma nova vida. Podemos dizer também que é no casamento que a intimidade cresce ainda mais. É no casamento que nós experimentamos um relacionamento mais íntimo entre um homem e uma mulher. A ciência também diz, não sei se vocês já ouviram falar, imagino que já tem gente que já sabe sobre isso. A ciência diz que ao longo da nossa vida, por conviver tão próximo com o nosso cônjuge, nós vamos nos parecer até fisicamente com ele. Eu hoje já gosto de algumas coisas que eu não gostava quando eu era solteira. E quando eu comecei a me relacionar com o Milo, eu gosto de algumas coisas hoje, porque em vê-lo comer, em vê-lo gostar, eu quis experimentar aquele negócio. Como é que chama aquele troço de porco lá que você gosta? A mussela. Mussela. Eu sempre falo chouriço, mas chouriço que não é. Não, mussela. A mussela, eu nunca tinha comido aquilo. É outro, né? Eu falo que é cocô de porco. É o cheirinho, né? Mas aí eu lembro que na minha casa eu morava na roça. Eu sou menina da roça. Meus pais engordavam um pouco, matavam porco, faziam mussela, faziam um monte de negócio. Mas é claro que eu não comia. A Lília deve lembrar que a gente passava sal em pele crua e a gente comia a pele crua, mas mussela eu não comia. O Marlon adora mussela. Eu hoje também gosto. Murilo gosta, Benjamin gosta. Bucho, eu adoro bucho. Murilo gosta, Benjamin gosta e o Marlon também gosta. Nós vamos acostumando com as coisas que a pessoa que está vivendo com a gente gosta. A opinião. Gente, quando nós nos casamos e eu comecei a fazer o curso de psicologia, não tem uma pessoa mais ruim do que eu quando eu era psicóloga recentemente formada. E nós dois vivíamos em pé de briga, porque ele é misericordioso e bonzinho e eu era racional e ruim. Aí virava aquela confusão. Ele falava comigo assim: meu bem, eu conversei com fulano de tal e agora eu decidi ser assim. Aí às vezes a gente conversava dentro de casa e aí eu até entendo porque que muitas vezes os nossos maridos não conversam com a gente sobre as coisas importantes deles. Porque nós às vezes damos tanta opinião contrária ao que eles fazem, e nós lemos isso no livro que eu fiz um curso com a Joyce, Mulher Única. Esse livro diz que os homens às vezes não falam com a gente, não compartilham com a gente os seus negócios, os seus problemas, porque a gente sempre tem uma opinião contrária dele, a gente não sabe ouvir e só escutar aquilo, e ir embora orar por aquilo, ou ouvir e falar: nossa, que bacana, que ideia legal que você teve, eu jamais pensaria isso sozinho. Não, a gente sempre tem uma ideia mais legal. Nossa, meu bem, é mesmo? Você me deu essa máscara rosa? Nossa, legal, mas se ela tivesse umas lantejoulas aqui, ficaria tão mais bonito. Aí ele já não vai me trazer uma máscara nunca mais, porque eu sempre quero melhorar a ideia dele. E aí, eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, por que a gente faz assim? Por que a gente faz assim? Por que a gente quer sempre dar uma opinião? Por que a gente quer sempre fazer as coisas acontecer do nosso jeito? A gente quer sempre mudar a história, a gente não quer deixá-la como é. E quando a gente fala sobre o gosto, sobre a aparência que a gente toma, a gente vê que quando eu me relaciono de forma a entender que o Milo contribui com a minha vida e eu com a dele, e nós temos um relacionamento de cumplicidade, eu começo a permitir que a minha vontade seja um pouquinho abandonada, um pouquinho renunciada. A gente, quando se casou, o Milo era doente com futebol. Ele assistia futebol todos os dias e todas as horas. Tinha um comentário de 11h30 a 1 e pouca da tarde, tinha um negócio 6 horas da tarde, tinha futebol, o que acontece no modo geral, além do Galo, qualquer outro ele gostava. E aquele negócio começou a não implicar, entrava no carro, ligava o rádio. E, gente, futebol de rádio é o pior que tem. E aí ele carrega um rádio na cabeça, assiste no telefone e liga a televisão. Aí antes da televisão mostrar o gol, ele já escutou o gol, quem já participou, quem já assistiu o jogo com o Mário morre de raiva, porque a pessoa está vendo na televisão, ele está gritando o gol. Aí daí a pouco que o gol aparece na televisão. O Mário teve que adaptar um pouco isso, ele teve que deixar um pouco isso, porque me incomodava tanto que ele gostava de futebol. Eu falava com ele assim: meu bem, vamos deitar para dormir de tarde? Não, de tarde eu não durmo não, você está doido? Eu não tenho paciência para dormir de tarde não, Deus que me livre de dormir de tarde.
De vez em quando ele dorme de tarde. É muito raro ainda, mas dorme. A gente vai se amoldando um relacionamento. E aí a ciência diz que no final da nossa vida, depois de longos anos de casado, eu começo a me parecer. E vocês devem conhecer casais que se parecem. Que você olha e fala assim, nossa, parecem irmãos. Ninguém fala que são casados. É a cara de um focinho do outro, não tem assim? Porque a ciência comprova isso. Porque nós vamos nos misturando tanto com a pessoa. Eu começo a gostar do perfume que ele gosta. Eu começo a gostar das cores que ele gosta de usar. Eu começo a gostar de falar do jeito que ele fala. Na minha experiência, eu não sou mais racional e nem ruim como eu era. Ruim que eu falo, né, gente? Vocês entenderam, eu não era tão ruim assim, né? Eu só pensava que as coisas tinham que acontecer assim mais severamente. Eu falava com ele assim antes de uma reunião: meu bem, você lá vai para a reunião, meu bem, aqui olha, você não deixa passar você para trás, não, você presta atenção. Sabe aquela fulana? Você conhece, meu bem. Chegava e falava comigo assim: meu bem, e aí? Não, está tudo resolvido. Resolvido de que jeito? Não, perdoei. A pessoa falou que vai começar de novo. Meu bem, não vai começar de novo, você não conhece esse perfil. Meu bem, mas eu tenho que acreditar na palavra da pessoa. Daí a pouco a pessoa aprontava de novo. Eu falava: não falei com você? Com o dedo na cara dele. Ele falou assim: mas como servo de Deus, eu tinha que confiar na palavra que a pessoa trouxe. Eu não podia duvidar. Agora o pecado está com ela. Ela que falhou comigo, ela que falhou com Deus, mas eu não levo o pecado de não ter acreditado. Então esse é o interesse de Cristo. Como a ciência diz que nós nos parecemos um com o outro, a palavra também de Deus diz que esse é o interesse do Senhor, que nós cada dia mais venhamos a parecer com Ele. Está lá em Gálatas 4,19, que diz assim, olha, até que Cristo seja formado em vós. O casamento da igreja com Cristo, ele é eterno. Cristo jamais será infiel à igreja e Ele espera que essa igreja seja fiel a Ele até o fim. Mas a igreja precisa parecer com Ele. Não tem igreja cristã que não pareça com Cristo. Quando eu digo igreja, eu estou falando de pessoa. Não tem pessoa cristã que tenha características diferentes de Cristo. Se tem, ou porque ela ainda não entendeu e não conhece Cristo, ou porque ela não tem uma aliança com Cristo, ou porque ela está se rebelando a esse relacionamento com Cristo. Porque nós temos que cada dia da nossa vida buscar parecer, e temos que parecer cada dia mais com Cristo. Aí sim, nós formamos uma união que vai glorificar o Senhor nessa vida e também vai nos glorificar na eternidade com o nosso Deus. Uma noiva apaixonada, então, ela busca, concluindo, ela busca conhecer, ela abandona tudo que ela tinha na sua vida antes de Cristo, ela se entrega de coração, ela não se cansa de falar, ela constrói um relacionamento eterno com o seu noivo. Isso é prova de amor. Isso demonstra o verdadeiro interesse pelo noivo e por uma vida eterna ao lado dele. A história mais linda de amor que a humanidade já conheceu não está nos filmes, não está nos livros de romance, mas está na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus conta a história do nosso noivo, que se entregou por nós, entregou a sua vida por nós. E nessa história, esse noivo tem uma expectativa, assim como nós dissemos ontem no culto dos jovens, esse noivo tem uma expectativa que nós façamos o mesmo por ele. O nosso noivo se entregou por nós, e ele espera que nós também venhamos nos entregar por ele. Talvez ele nem está te pedindo que você morra por ele, mas ele está te pedindo que você faça morrer as suas paixões, que ele faça morrer os seus desejos, que ele faça morrer aquilo que não é importante na sua vida. E nós às vezes elegemos como as coisas mais importantes. O Senhor nessa noite te convida a abrir o seu coração, experimentar conhecer o Senhor, experimentar se entregar ao Senhor, experimentar construir uma nova vida com o Senhor, experimentar viver a vida que Cristo sonhou para você. Quando nós alinhamos nossos propósitos aos propósitos do Senhor, nós experimentamos a verdadeira felicidade. Temos de ter frustrações, de colecionar frustrações, colecionar sofrimentos, colecionar tristeza, colecionar doenças, que quando nós colocamos toda a nossa esperança no Senhor, nós somos as pessoas mais felizes desse mundo, ainda que passemos por problemas, porque estar com Cristo não é ausência de problemas, mas... Sabe por quê? Porque hoje temos dado mau testemunho aí fora, dentro de casa, no trabalho, na escola, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, justamente porque nós não vivenciamos essa paixão, esse amor intenso
por esse noivo. Nós não deixamos que esse noivo seja formado em nós, como ele tanto almeja. Então peço ao Senhor, Senhor, coloca essa paixão. Senhor, me dê coragem de ter atitudes que demonstrem o meu amor, que demonstrem a minha rendição e o meu desejo de viver nessa terra e eternamente com o Senhor. Deus querido, eu coloco a vida dos meus irmãos e irmãs agora diante do Senhor e peço que o Teu Espírito Santo visita cada coração e que haja em nós um desejo profundo, Senhor, de ser uma noiva santa, uma noiva sem mácula, uma noiva, Deus, com o coração disposto a agradar o coração do nosso noivo. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a nos relacionar cada dia mais com o Senhor e também, Deus, com as pessoas, ó Deus, a começar os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos, pessoas desconhecidas, de maneira que eles vejam que Cristo habita em nós. Nós queremos mostrar Cristo pela nossa vida, não apenas pelas nossas palavras, porque eu tenho certeza, Deus, que muitas vezes os nossos estão cheios de ouvir as nossas palavras, quando, Pai, do nosso coração e da nossa vida, nós semeamos pouco de Cristo. Nós queremos semear muito de Cristo, como uma noiva que ama e está apaixonada por Ele. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Deus nos abençoe, nos dê uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória. E eu quero continuar dizendo para os irmãos, tome cuidado para que ninguém adoeça, para que nós estejamos bem, né? E se Deus quiser, no domingo estaremos aqui, a sua célula também, você vá na sua célula e você possa então estar glorificando a Deus depois da semana. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Boa noite para nós.